Olá, pessoal. Engenharia na TV essa semana, dando continuidade aos nossos programas semanais, sempre variando temas, mas todos com cunho de interesse da sociedade, de uma forma geral, e a nossa sociedade profissional de uma forma específica. E hoje nós estamos convidando para fazer parte do nosso programa os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em que o CAJ tem uma cadeira no Conselho. E o nosso conselheiro representante nessa atividade é o colega Jurandir Correia, que está aqui fazendo parte da nossa bancada, e que tem mais duas colegas de conselho, que nós vamos pedir então que se apresente. Doris, vice-presidente, por favor, se apresente para nós, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, eu sou Doris Degal Frutti, eu sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, como vice-presidente, então eu sou da sociedade civil, então a gente é como voluntária, e nesse momento, dentro do conselho, eu represento a SEGE, a Comunidade Evangélica de Joinville. Então, eu sou, né, indicada pela SEGE para representar o conselho. Então, E você é a Rita. Boa tarde a todos. Eu sou a Rita Vres, eu sou assistente social, técnica de referência do Conselho. Técnica de referência, ela é cedida pela assistência social para apoiar a parte burocrática e técnica do Conselho, orientações e tudo o que o Conselho demanda de informações, porque o Conselho ele é regido, como a Doris falou, por tanto Gov como não Gov, e aí a gente precisa ter uma orientação mais técnica de atividades, né? Sejam bem-vindos. Jurandir. Jurandir, eu sou Jurandir Correia, sou diretor do CAJ, represento o CAJ no Conselho, estou aí vou para o 2º ano, e realmente é uma experiência realmente que vale a pena, e a engenharia tem muito a ver em alguns temas dentro do Conselho. Eu lembro, só para contextualizar um pouquinho, que nós começamos a ter presença no Conselho com o João Paulo Schmaltz, coisa de 2018, 2016, por aí. O Conselho existe desde quando? Só para eu me posicionar. Ele existe desde 2004. 2004. A lei de criação dele é 2004, aí teve algumas alterações em 2009, mas o conselho mesmo é 2004. Tá, então antes da gente entrar em detalhes do Conselho um pouquinho mais, fiquei curioso, a Doris é Frutti? Sim, eu sou Frutti, eu sou casada com Frutti. E o Frutti, que era funcionário também, ele fez carreira dentro da Tupi. Valdir Marcos Frutti. O Valdir Frutti, ele é seu parente? Ele E é teu marido? parente do meu marido, primos. São primos? São primos. Era um grande amigo nosso. O Frutti foi uma perda lamentável, né? Uma perda lamentável. Ele, primo nosso, muito querido, e até ontem, né, a avó, a tia mais antiga dele, 97 anos, que é a minha sogra, faleceu, aí ontem até a esposa do Frutti, a filha dele, estava tudo lá no velório também. Então. Eu lembro do Frutti, quando ele era um garotinho ainda, e o pai dele, se não me engano, trabalhava no grupo Hansen. Isso. E ele jogava tênis na recreativa da Tigre, e eu jogava futebol, a gente se conheceu lá. Depois ele foi para o batalhão, fez CPOR, aí acabou abraçando essa carreira na área de segurança, trabalhou na Tupi esse tempo todo. Sim. E constituiu a FT. Exatamente. Em que existe até hoje os filhos que tocam, né? Hoje o genro toca a vida. E a mãe dele está viva ainda, a mãe dele com 94 anos. Mas é uma grande lembrança. Você tem realmente boas relações familiares, meu. Parabéns. Muito obrigada. E a Ana, você é joinvilense? Eu sou natural de Gaspar. De Gaspar. De Gaspar. Eu moro em Joinville desde 1982, mas nasci em Gaspar. Ok. Casei e vim morar para cá. E você, Rita? Eu sou gaúcha, eu nasci em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul,
E os meus pais vieram para São Bento do Sul. Então, na verdade, a minha infância e o meu crescimento e boa parte da minha profissional, da minha carreira profissional foi em São Bento do Sul. Hoje já estou em Joinville há 10 anos, já quase joinvilense também, né? Casei com um joinvilense, né? Por isso o sobrenome é daqui. Mas a minha raiz mesmo é São Bento do Sul, porque eu cresci lá, tendo a raiz gaúcha ainda, tenho familiares lá, mas minha infância toda foi em São Bento. Conheço a história de seu Jurandir lá, onde ele mora, São Bento também. Trabalhei muito tempo no posto de saúde que ele tem uma casa lá em São Bento do Sul. E a sua formação profissional? Eu sou assistente social e formada em Direito também, então Serviço Social e Direito. Hoje eu atuo como assistente social pela Prefeitura Municipal de Joinville e em outro horário eu atuo como advogada. E o Jura? Eu tenho origem de estudos aqui em Joinville mesmo, É natural de Joinville? natural de Joinville. Eu comecei estudando no Rui Barbosa. Rui Barbosa, tive professores do tipo Dona Erundina, que era a pai a mãe do doutor que Da família Vieira. família Vieira, que tem a Carlos, Prorim. Tonico e... Depois fiz o ginásio no Bom Jesus, e naquela época o doutor Lita foi realmente arrematar as pessoas para fazerem parte do curso técnico. O técnico, nessa época eu entrei lá na 4ª turma. Da recém-criada Escola Técnica Tupi. A 4ª turma. A primeira turma haviam 4 alunos, a segunda turma 2 alunos, a terceira turma já era mecânica e metalurgia já em maior quantidade, e a minha turma também tinha mecânica e metalúrgica. Nós iniciamos, e lá era um ensino bem militar, vamos dizer assim, né? Você tinha uma obrigação a nível de obediência, a nível de disciplina muito forte, onde na época também a Escola Técnica levou o professor Silvio, o professor Mariano. Silvio realmente depois foi ser o diretor da Escola Técnica. O professor Mariano era um grande professor de português, que era do Bom Jesus. Dois do Bom Jesus. E o Gomes, que era o professor de inglês também do Bom Jesus, foi para lá. E de lá a gente... os primeiros 2 anos, você era funcionário da Tupi, naquela época. E como funcionário da Tupi, você realmente era regido pelas diretrizes do funcionário comum da Tupi. Usava-se macacão, tinha horário para cumprir, não tinha férias, era férias durante 2 anos. E a partir do segundo ano em diante, até o 4º ano, 5º ano, nós éramos estagiários, mas sempre tendo aquele ambiente de disciplina. E só para ter lembrança, na época que a gente entrou lá em 62, em 64, teve um desfile onde os alunos das escolas técnicas desfilaram aqui na Rua do Príncipe, inclusive de macacão. Então a coisa realmente era bem rígida, e essa é a razão que a gente realmente teve uma vida profissional bastante dirigida e bastante orientada. Fora isso, eu formado em 65, nesse último ano cheguei inclusive a lecionar durante 3 anos na Escola Técnica, mesmo aluno eu ainda estava lecionando lá, porque praticamente a Escola Técnica, os professores eram professores engenheiros, onde o nível da Escola Técnica era muito alto. Tanto é que depois a engenharia ficou até facilitada. E facilitada por outro fato de você também ter a vida profissional trabalhando. Então você
era o conhecimento prático com teórico, isso foi muito bom. Na primeira turma de administração de empresas, eu fiz o vestibular, passei e fiz administração de empresas em Joinville. 3 anos depois fizemos engenharia metalúrgica e depois pós em gestão empresarial. Tá? Essa é a E essa, trajetória toda. essa vivência toda no Grupo Tupi, ok? Basicamente no Grupo Tupi, com várias oportunidades do passado de sair, inclusive, para o exterior, mas são razões aí que pessoas aqui da cidade era muito enraizado com a família, não só isso, mas também cada vez você tinha oportunidades dentro da Tupi que te segurou lá dentro. E Bom. trabalhei até 2015, 52 anos. Uma pergunta, Doris. Todos os membros do conselho têm tanta vivência assim na vida profissional? Vamos falar um pouquinho do conselho agora. Como é que o conselho é composto? Eu acho que vou deixar para a Rita falar, mas o conselho tem alguns idosos, não são todos idosos. A maioria dos idosos são pessoas que são da sociedade civil, né? Mas muitas pessoas são governamentais. Então, essas pessoas governamentais são indicadas por órgãos da prefeitura. Então, são jovens que ainda estão trabalhando lá e nos auxiliam muito nessa ajuda, porque eles vêm com a experiência, com a vivência de assistente social, né? Então, eles também são o outro lado. Nós levamos a nossa realidade da sociedade civil para dentro do conselho. As nossas mazelas, as nossas vivências do dia a dia, e a gente ajuda. E também as nossas reivindicações com relação às políticas, né? E então os governamentais, que são indicados pela prefeitura, também trazem a parte técnica, a parte de leis mesmo, embasamento, para a gente então consolidar isso tudo e aí fazer as políticas funcionarem. Eu vou deixar para a Rita falar realmente de quantos GOV, quantos não GOV, a Constituição, a Rita está mais preparada para isso. Eu vou deixar para ela falar. Então, o conselho, ele é um órgão autárquico separado da prefeitura. Ele é bipartite e ele tem que ter 14 conselheiros governamentais e 14 conselheiros não governamentais. Qual que é a intenção disso? Que ele seja igualitário. Porque a ideia do conselho é que ele fiscalize e identifique aonde está a demanda da política de assistência, de atendimento à pessoa idosa. E a política de atendimento à pessoa idosa, ela engloba não só assistência social, também a saúde, lazer, educação. E para não ficar só com a visão de gestão de governamental, a gente tem também a gestão da sociedade civil. E é muito importante essa junção, porque como a Doris falou, tem a parte técnica, mas a gente também ouve a sociedade civil com o que atribui deles de parte técnica. Então, nós temos, né, como por exemplo, o seu Jurandir, com uma carreira na área de engenharia, que nos auxilia muito para evidenciar problemas que a pessoa idosa está vivendo sem entender da engenharia. Nós temos a Doris, que é da área de segurança de trabalho, que tem uma outra visão. Aí nós temos, por exemplo, outros conselheiros que vêm dos grupos de pessoa idosa. Por exemplo, nós temos a Dona Maria, que vem da Univille, vinculada ao Grupo Matura, que já é da parte da educação universitária. Então, é muito importante essa junção para tentar fazer alguma mudança na política municipal para a pessoa idosa. Claro que nós temos hoje muitos idosos no conselho, poderiam ser mais, né, Doris? A gente tenta trazer sempre, principalmente acaba sendo da sociedade civil, os idosos, porque o GOV ele está trabalhando ainda, né? E o governamental ele é indicado por cada secretaria. Então, cada secretaria tem uma cadeira lá para poder atuar e levar também as decisões do conselho para dentro da gestão, né? Você falou que o Conde é uma autarquia. Ele é quase como uma autarquia, ele não vem, porque ele é autônomo. Acho que eu usei a palavra errada, porque autarquia subentende-se que tem algum vínculo, né? O conselho ele é autônomo, mas o gestor do fundo e quem
por exemplo, sede, como eu, a profissional para dar a área técnica, é a Secretaria de Assistência. Ele tem um vínculo municipal, mas ele é autônomo nas decisões. Então, por exemplo, se tem alguma decisão que o conselho não concorda com a gestão municipal, o conselho pode sim levar propostas de leis, alterações de leis, pode sair do conselho essa demanda. Ele vai levar a proposta para o legislativo criar leis ou para ter mudanças para o município, né? Ele tem que ser autônomo para não ter a influência do gestor, né? Mas como funciona? Claro, existem muitas pessoas voluntárias Sim. no conselho, mas o conselho, para ser operante, operacional, tem que ter receita, ele tem que ter orçamento. Qual é a origem dos recursos que alimentam o conselho da pessoa idosa? Através dos impostos de renda, né? Mas o imposto de renda que as empresas destinam de... Pois é, mas isso é uma doação? Isso é uma captação por força de alguma lei? Como é que funciona isso? Eu acho que até o seu Jurandir pode responder melhor, né? Que ele faz parte hoje da comissão orçamentária do que responde o fundo diretamente, mas hoje nós temos os fundos, né? Então, hoje, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, as empresas ou a pessoa física mesmo, ela destina do imposto de renda para esse fundo e, através desse fundo, o conselho consegue atuar, criar projetos, propostas voltados à pessoa idosa. Nós temos outros fundos no município, né? Nós temos o fundo da criança e adolescente, temos o fundo da assistência social que abraça os outros conselhos. Mas hoje o conselho municipal ele tem atuante o fundo municipal da pessoa idosa. Bom, então ele é constituído por 14 representantes da iniciativa da sociedade civil e do poder público, o governamental, outros 14. Ela tem autonomia na deliberação de normas políticas. O braço executivo do conselho é a secretaria? Hoje, a Casa dos Conselhos, né, a unidade de apoio aos conselhos, ela é mais a questão administrativa, porque as decisões todas do conselho é determinado pelo conselho em reunião ordinária. Então, por exemplo, assim, se o conselho define que ele vai criar uma nova lei, que vai propor uma criação, porque a gente sabe que o legislativo que cria a lei, né? O que ele vai fazer em reunião ordinária, perante aos 24 conselheiros, né? Porque daí são 14 governamentais, 14 da sociedade civil. Eles criam uma proposta e encaminham para a Câmara de Vereadores, por exemplo, uma criação de lei. Ou eles têm autonomia em gerenciar o fundo. Tem uma entidade inscrita no conselho que tem um projeto que é voltado para a pessoa idosa. O conselho tem autonomia em demandar aquele valor para o projeto. Claro, tudo é vinculado à lei, né? Não é eu sempre digo que é um fundo que não tem como movimentar, né, seu Jurandir, que é um fundo específico para a pessoa idosa. Ele vai ser voltado só para aquele projeto ou só para a atividade vinculada ao conselho, para evitarmos, né, desvios, né? Até por isso que sempre só esse dinheiro só sai através de projetos, através de edital, né? Então é lançado edital, tem um ano que é lançado edital para governamental, então só as entidades governamentais é que podem escrever os projetos, esses projetos vêm para nós, vêm para a comissão, aí faz uma comissão transitória para a gente avaliar esses projetos, está dentro do edital, está dentro da legislação, a gente aprova. Eu fiz parte dessa comissão esse ano e teve projetos que a gente não aprovou, porque não estava coerente com o que a gente descreveu no edital. Mas foram 3 projetos aprovados que agora vão ser encaminhados com dinheiro do fundo para melhorar a qualidade de vida desses idosos. Em grandes linhas, nós poderíamos resumir o grande objetivo do Conselho Municipal de Direito das Pessoas Idosas, uma base de estruturação de leis e ações que o poder público e a comunidade, de uma forma geral, podem agir.
Sim, inclusive tem o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que aqui então, normalmente os idosos deviam estar com isso aqui dentro da bolsa deles ou ler, para poder, assim, reivindicar. Vai no mercado, uma fila, vai estacionar, é um local para ele, né, e pode reivindicar. Está na farmácia, está no SUS, ou está na saúde, então aqui está toda a legislação para ele poder reivindicar as suas ideias, as suas sugestões e também cobrar da legislação que aconteça. Ah, o ônibus, eu quero um ônibus, né, passagem de ônibus. Se eu ganho salário mínimo e se eu estou acima da idade, eu posso ter direito ao uso do ônibus. É o direito dele, está aqui no estatuto e ele pode reivindicar esses direitos dele. E aí, como eu comentei antes ali, nós temos as reuniões ordinárias, que elas são deliberativas, e essa reunião ordinária ela é aberta para toda a população. Então, elas acontecem toda terceira terça-feira do mês, lá na unidade de apoio aos conselhos, que ela é no piso superior da UBS do Glória, e ela é aberta para a população pode levar, a população idosa principalmente, a gente sempre está de portas abertas, né, para levar propostas para o conselho, ideias novas, ou até participar como conselheiro, né. Hoje nós estamos com o fórum de eleição de sociedade civil aberta, a instituição pode indicar, né, inclusive a SEAGE já indicou o seu Jurandir, né, e ele está aberto até o dia 10 de novembro, aberta as inscrições, tem no site do Condi todas as informações, e é importante a participação da população nessas reuniões ordinárias, né. Essa parte da integração com a comunidade nós vamos conversar já no próximo bloco. Vamos fazer uma pequena parada. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Continuando o nosso programa de hoje, então, quem já assistiu a primeira parte
já notou que o tema realmente é de uma importância fundamental. Existe uma estrutura muito bem elaborada, existe um envolvimento bastante eclético no desenvolvimento dessas atividades. Existem normas, existem leis e muito bem conduzidas. Parabéns ao trabalho de vocês. E vocês trabalham também através de comissões técnicas e específicas, tudo com o objetivo de fazer uma integração com a própria comunidade. Esse livro do Estatuto é o que praticamente surgiu, se não me engano, na Constituição de 88, ele foi decorrente da Constituição de 88, em que essas peças todas foram geridas e por decorrência, esses programas todos nasceram. E recentemente vocês têm uma atuação feita, que é uma conferência. Isso, todo município ele tem a obrigação de fazer a Conferência Municipal da Pessoa Idosa. E tá todo um trabalho, inclusive depois a Rita vai falar das várias comissões, mas foi criada uma comissão específica para tratar dessa conferência, da organização dela. A gente contratou uma empresa externa, essa empresa externa veio também nos auxiliar a comandar essa conferência. Teve 5 eixos que a gente discutiu nessa conferência, e aí cada grupo trabalhou um dos eixos e foram trazidas inúmeras ideias, excelentes ideias para melhorar a nossa qualidade de vida dentro da pessoa idosa. Foi falado de saúde, foi falado de lazer, foi falado, né, de melhorar. E esse resultado dessa conferência virou esse caderno. Esse caderno a gente teve o prazer de, eu e o Jurandir estarmos juntos, né, Jurandir? Fomos entregar na mão da vice-prefeita, porque tem muita coisa que a prefeitura pode nos auxiliar a criar, né, novos espaços para ter mais qualidade de vida, inclusive maior não é um passadia, como é que é? Desculpa, agora esqueci um casa-dia, centro-dia. Isso, obrigada, Rita. Um centro-dia onde que o idoso possa ir lá. Ele fica sozinho em casa. Então, em vez de ficar sozinho em casa, ele vai no centro-dia, onde ele pode estar acompanhado, fazer atividades, e no final do dia a família pode levá-lo para casa. Então, tudo isso a gente traz dentro dessa conferência, leva lá. E essa conferência não fica aqui só no município. Daqui nós tivemos representantes, delegadas, que levaram para a conferência estadual. Então, elas estiveram em Florianópolis levando isso. E dali, ela vai agora para a nacional, que vai acontecer em dezembro, né, Rita? Em dezembro, então, tudo isso está sendo levado. Então, daqui, com certeza, poderá surgir novas leis, né, beneficiando sempre a pessoa idosa. Sempre. E essa conferência é um caso, assim, pontual dentro de uma programação geral. Mas existem também ações permanentes que são desenvolvidas, né? Como é que o Conselho se integra nessas ações? Existem secretarias, existem órgãos de apoio, inclusive no próprio município. Como é que o Conselho se integra nisso, Rita? Como a Doris falou, né, a conferência ela é pontual, ela ocorre a cada 4 anos em todos os municípios, mas o Conselho ele é muito atuante e ele é organizado. Ele tem uma parceria e um contato muito bom com todos os órgãos. Uma porque tem as cadeiras dentro do conselho, né, das secretarias, mas com outros órgãos, por exemplo, a DPCAM ou o Ministério Público. A gente tem uma parceria muito grande com a 12ª Promotoria, que é quem atua diretamente hoje aqui em Joinville com a pessoa idosa. Os órgãos de atendimento à pessoa idosa, CREAS, CRAS, a saúde, a vigilância sanitária. Então, nós temos o Conselho ele tem um trabalho através das comissões técnicas, como você colocou muito bem ali. Hoje nós temos comissões técnicas praticamente, são 5 a 6 comissões técnicas que atuam, cada comissão atua diretamente, né? Nós temos a comissão orçamentária que cuida do fundo, como o fundo ocorre, né? Como vai gastar, todos os gastos, faz conta lá, né? Seu Jurandir rabisca, vê para onde está indo, se falta, se não falta. Nós temos uma comissão hoje que atua diretamente com as normas e os registros das instituições, porque as instituições hoje, não só as casas de repouso, né, as ELPIs, mas as associações que
atuam diretamente com o conselho da pessoa idosa, elas podem se registrar no conselho. E esse registro, ele permite muitas coisas. Por exemplo, além da idoneidade da instituição por já estar vinculada a um conselho municipal, ela pode participar, como foi falado no primeiro bloco, dos editais de projetos, apresentar projetos e ter acesso ao fundo, né? E hoje nós temos uma comissão que cuida disso, cuida também das denúncias, né? Aí temos a Comissão de Políticas Públicas e Comunicação, que atua diretamente com as políticas públicas do município, que foi o que a Doris falou, leva lá o relatório para o vice-prefeito, chama vereador, né? Então, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Joinville ele é muito atuante. Praticamente toda semana tem reunião das comissões, que é o que move mesmo o conselho, porque a reunião ordinária, como eu falei no primeiro bloco, ela acontece uma vez por mês. Mas é um momento só de deliberar e aprovar o que as comissões trabalharam o mês todo. Então é a hora de costurar o trabalho de cada uma, né, das 5 comissões, além das transitórias, como a Doris comentou antes. É um conselho, como eu já falei, muito ativo e atuante, participa de todos os eventos, participa das reuniões, né? Nós temos, além das comissões permanentes do conselho, tem as comissões de outros conselhos, né? O conselho, como foi falado antes, tem outros conselhos que chamam a gente. Essa semana, inclusive, o conselho participou de uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde para fazer um protocolo de atendimento à pessoa idosa nas UBSs. É um conselho assim que está sempre envolvido com alguma coisa. Vocês têm, bom, então vocês têm reuniões mensais, vocês têm comissões com frequências até semanais, e vocês têm local físico. Se a comunidade quiser fazer um contato diretamente com o conselho, o conselho atende a comunidade diretamente ou através de outras secretarias ou outros órgãos do município? Não, a gente tem, pela Secretaria da Assistência, a gente tem uma unidade de apoio aos conselhos, né? Hoje nós temos 7 conselhos nessa unidade. O endereço é na UBS na Rua Brigada Lopes, no piso superior da UBS do Glória. Lá nós temos as salas de reunião, onde os conselhos se reúnem, o auditório, que é a nossa reunião ordinária sempre lá, e eu tô lá das 8 às 14, se caso a comunidade chega para alguma informação, precisa, além dos e-mails, telefônicos, que o conselho sempre está disposto, se chega lá e precisa falar, a gente tem alguém para atender, para orientar, porque o que acontece? Às vezes a população idosa ela só precisa de uma orientação de onde ir. Então acaba que o conselho, eu como a técnica do conselho, ou às vezes até os conselheiros acabam orientando aonde a pessoa precisa ir. É no CRAS, é na delegacia. Então a gente sempre está ali para orientar e encaminhar essa pessoa, a comunidade no geral, para onde ela precisa ir, né? Vamos deixar um pouquinho mais claro, esse endereço é no Glória? Isso, é no piso superior da UBS do Glória, é na Rua Brigada Lopes 156. Isso, uma referência próxima. Para falar a verdade, essa rua não me veio na cabeça ainda. O Centro 15. Centro 15. Isso. O Centro 15 é atrás, o Centro 15 tinha muitos grupos, atrás, né? da igreja. Da igreja. Ali na rotatória. Na rotatória. Daí tem a igreja. Início da Rua dos Suíços. Não. Sim, a Rua dos Suíços começava ali. Começava a Rua dos Suíços começava ali, uma lateral da Rua 15, e bem ali. Hoje ela mudou de nome. Ela começava ali, saía lá na Benjamin Constant, e ela volta a ser Rua dos Suíços lá naquele trecho paralelo à BR-101, e depois passa por baixo da BR, e aí ela já tem o nome de Rua dos Suíços. Então é Centro 15, é uma boa referência. Atrás tem um centro católico ali na frente, né? na esquina, bem na frente. Então fica aí registrado que existe um endereço físico, existe essa frequência toda. Jurandir, vamos falar um pouquinho dessas comissões, como é que essas comissões se desenvolvem? As comissões, vamos dizer, são várias delas, né? São 7, né? Acho que é 7 comissões. E a nossa comissão, mais especificamente a nossa de orçamentária, nós recebemos os relatórios
e são analisados item por item. Existe uma rigidez muito grande, porque essa parte de valores, ela realmente, além de ser importante, é muito séria nesse sistema. Inclusive, os valores que estão envolvidos são altos. Existe um orçamento lá que está hoje na casa dos 6 milhões, por aí, né? E realmente, para você mexer nesses valores, tá? E eu diria o seguinte, existe aplicação, evidentemente, aquilo que está em caixa é aplicado, e essa aplicação tem um destino, na verdade, já formalizado, até legal, né? E eu diria o seguinte, quando se fala em relação a valores, pode ter certeza, os órgãos da nossa prefeitura têm um esmero muito grande e valores não se pode por dúvida nenhuma. Você, Jurandir, Nós vamos em tostões, se chama tostões. às vezes a gente fica até braba, né, seu Jurandir? Fica. Às vezes pela demora mas é tão cuidadoso, né, todo esse processo, mas às vezes nós ficamos, mas ainda não, né? Mas realmente pela necessidade da seriedade A desse seriedade tem isso. desse trato. Tá? Novamente, é complexo, é bastante complexo e busca resultados. Então, vamos conversar um pouquinho da população de idosos de Joinville. Quer dizer, qual é o universo da população de idosos que são o foco e objetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa? Conforme o último censo, nós somos em torno de 85 mil pessoas idosas em Joinville. E temos que olhar, porque hoje o nosso idoso, ele é longevo, né? Eles estão vivendo muito mais tempo, né? Então, por isso que essa garantia, esse cuidado de ter políticas para esses idosos terem uma qualidade de vida cada vez melhor. Por isso que agora também nós vamos soltar, no início do ano que vem, o edital para a sociedade civil escrever projetos para usar o nosso dinheiro do fundo. Justamente, então, para a sociedade civil já começar a pensar que projeto, o que a minha ILPI, Instituição do Banco da Permanência, ou as instituições que têm registro no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso ter que eu possa garantir uma maior acessibilidade, maior qualidade de vida? Que jogos, que dança, que trabalhos que eu posso fazer? Bordar, crochê? O que eu posso fazer para esse meu idoso estar em ativa? E eles podem escrever projetos e trazer para nós, para essa população de 85 mil idosos, estar ativos, estar fazendo uma coisa e não, né, dentro de marcados ou fechados ou lá e não poder estar usando esse trabalho deles. Ser úteis ainda na sociedade. Com certeza é um banco de dados, é um banco de experiência riquíssimo que a sociedade tem. Agora, não é uma tarefa muito simples e muito fácil criar ferramentas para que esse banco de dados volte a ter vigor e prazer por quem vem a exercê-lo, né? Isso é um trabalho que eu imagino bastante delicado. O que vocês imaginam como sendo possível criar projetos? Isso fica ao encargo da própria comunidade, da iniciativa privada, criar projetos e ir ao Conselho? Ou o Conselho tem internamente algum tipo de método ou modelo que busque atingir essas demandas potenciais de explorar tanto o conhecimento que está nos idosos quanto as carências das necessidades que eles têm, e às vezes a gente não fica nem sabendo. Hoje a gente tem, o Conselho da Pessoa Idosa tem um diagnóstico municipal, é um diagnóstico municipal da pessoa idosa, que foi, né, pago com o fundo do Conselho, né, com o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e toda vez que é lançado um edital, o Conselho coloca determinados eixos do que ele quer. Por exemplo, agora na última reunião ordinária foi aprovada a resolução para solicitar o chamamento desse edital de financiamento direto, e nessa resolução o Conselho colocou, nós queremos
projetos que atendem aquele idoso que não tem mobilidade. Nós queremos projetos de lazer, de cultura. Nós queremos projetos que tenham centros de atendimento à pessoa idosa, como centro-dia. Então, no edital, ele é muito bem descrito a forma de como essa instituição escreve esse projeto. Qual é a intenção desse edital? Hoje, nós temos o poder público que tem que dar conta dos nossos idosos, e não só idosos, de toda a população de Joinville, mas a gente precisa de coisas novas para os idosos, porque a saúde a gente já tem do município, a educação a gente já tem do município, o lazer a gente tem do município, mas a gente quer coisa nova, quer coisa diferente. É onde entra o fundo. Que aí, com o fundo, a gente consegue trazer projetos diferenciados, que não sejam de manutenção de instituição, que seja algo diferente para aquele idoso que já está cansado de fazer a mesma coisa, né? E aí traz esses projetos, só a instituição ela só tem que se inscrever no conselho e acompanhar os lançamentos do edital. Aí esse projeto é aplicado para o conselho, são os conselheiros que analisam o projeto, se eles têm interesse, se é pertinente ou não para a população de Joinville, para a população idosa de Joinville, para dar início nesse projeto e trazer algo novo, né? Por exemplo, em Joinville, nós não tínhamos o centro-dia vinculado à violência à pessoa idosa. Não existia em Joinville, é um programa tipificado pela Secretaria, pela Assistência Social, né? Tipificado pela Política Nacional de Serviço de Assistência Social. E o CONDI que deu o pontapé. Foi aplicado um projeto no Conselho Municipal, o fundo arcou com as despesas iniciais desse projeto e hoje nós temos um centro-dia vinculado ao CREAS, né? Ele não é para toda a população, é para aquele idoso que sofreu algum tipo de violência, mas não vai ser para uma instituição, ele não vai ir para uma instituição de longa permanência, ele vai manter na família, mas ele precisa ficar em algum lugar protegido durante o dia. E aí, com o conselho, com o movimento do fundo, a gente trouxe isso para Joinville. E hoje, eles atendem 24 idosos. E existe alguma forma, por exemplo, um idoso, ele ser amparado de alguma forma, individualmente, ou seja, uma determinada família tem um certo idoso, esse idoso tem lá alguma demanda específica, mas não obrigatoriamente tem a ver com uma internação ou obrigatoriamente uma proteção, nada disso. Às vezes ele precisa de alguma coisa em casa mesmo, algum tipo de orientação, algum tipo de trabalho, algum tipo de assistência, alguma coisa eventual periódica. Existe esse canal também Hoje nós temos as UBSs, né? Elas têm esse dever de fazer. A UBS é a unidade de saúde, né? O postinho. Eles têm que fazer essa visita quando é demanda de saúde e vinculado ao CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, nós temos um programa que ele atende aquele idoso ou aquela pessoa com deficiência que ela não consegue fazer algumas coisas, né? Ele faz isso, aí faz esse auxílio, né? Nós não temos assim um programa, por exemplo, de cuidadores no município ainda. Nós não temos alguns projetos que não são vinculados ao serviço à assistência social ou à saúde. Nós não temos ainda esses projetos, mas nós temos uma base, né, da assistência social e da saúde. Eu só ainda queria lembrar você falou de projetos, né? Que projetos que a gente poderia ter em Joinville, né? Quando é que a gente tem, de repente, uma sessão de cinema para pessoas idosas, com um filme mais para a idade, para a faixa de idade? Nenhum cinema promove isso aqui em Joinville, né? Os parques. Se eu tenho pouca mobilidade, se me dói meu joelho, se me dói, eu não consigo andar nos nossos parques. Por que o nosso parque não pode ter umas bicicletas ou pode ter algum carro, algum outro meio de mobilidade que essa pessoa também possa passear nesse parque? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro de Joinville e pensar diferente, pensar fora da caixa. E tudo isso, né, dá para essa sociedade fazer. Não é só ter aula de crochê e tricô ou só aula de dança, né? Porque isso também. E quantos talvez os idosos até gostam de fazer, e ter turmas de fazer crochê, tricô, e
trazer para a cidade uma melhoria. Nas ILPIs, por exemplo, por que os idosos ficam lá, às vezes, muito tempo só sentados? Por que ele não pode ter uma horta elevada que eles possam ainda mexer? Porque muitos desses idosos plantavam em casa e faziam alguma coisa. Agora, ficam lá na frente. Tem as TOs, né, alguns horários, mas em quanto tempo eles podiam estar fazendo uma horta, fazendo alguma outra atividade, até para. Então, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo e melhorando de projetos para melhorar. Futuro, nós vamos conversar no Isso. próximo bloco. Mais um intervalo para os nossos apoiadores. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. E quantos? 25. Meu convite são 25. Retornando ao nosso programa, quem já assistiu às duas partes anteriores, com certeza vai estar muito curioso para essa nossa terceira parte, porque nós vamos falar de ações presentes e futuras. E vamos começar conversando sobre as ILPIs, que são as casas de acolhimento, que é muito importante. Numa população de mais de 80 mil idosos, muitos desses idosos, eles realmente acabam ficando sozinhos, totalmente sozinhos, ou a família sem a mínima condição de atendê-los por suas múltiplas demandas inerentes à própria convivência familiar. A sociedade mudou muito, né? Que nem antigamente, que você morava junto 3 gerações, hoje é uma geração, né? Uhum. E as pessoas realmente precisam ser acolhidas, mas nem todas estão preparadas para isso. Como o Jurandir já colocou no começo, quer dizer, a nossa formação, a nossa educação foi totalmente diferente do que é hoje a formação e a educação.
mas a nossa cabeça ainda tem muito das nossas origens, né? Então, como é que a cidade hoje está preparada para essas casas de acolhimento? Como é que nós estamos oferecendo esse tipo de serviço? E como é que a sociedade reage com relação a essas pessoas que resistem a essa solução? Então, a gente tem hoje instituições de longa permanência, que antigamente se chamava de asilo, de casa de repouso. Hoje, então, é instituição de longa permanência. Em Joinville, nós temos registrados, pela Vigilância Sanitária, 80 ILPIs. Nem todas estão cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Lá, nós só temos 25, porque é uma pena. Na realidade, quando eu quando eu necessito colocar uma pessoa idosa, uma pessoa querida minha, que cuidou de mim e está numa instituição, não é crime nenhum. É até bom, porque ela vai conviver com outros idosos. Mas é muito importante que a família visite essa instituição, consulte o site da prefeitura, verifique se aquela instituição está cadastrada lá, porque no site da prefeitura você consegue ver lá toda a relação das casas, das LPIs que estão conferidas e também autorizadas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa e pela Vigilância Sanitária. Então, são instituições que devem ser observadas e a família pode colocar, mas é importante que a família visite, acolha e esteja sempre junto, verificando se essas pessoas estão. Muitos idosos resistem a ir para essas casas, para as LPIs. O que a gente pode fazer? Conversa com a residência, né, com a LPI, e combina de deixar 1 hora por dia, às vezes um dia todo, às vezes uma tarde, até que essa pessoa então venha se adaptar. Não se adaptou lá, procure uma outra casa. Tem, né, como eu falei, tem várias casas, mas muito importante é ver se essas casas estão cadastradas junto à Vigilância Sanitária e ao Conselho Municipal de Pessoa Idosa. E aí, completando, né, salientando que essas 80 casas, elas são vinculadas à vigilância, mas nem todas elas podem estar regulares. Porque o que acontece, né, essas 80 são as que são de conhecimento da vigilância hoje e estão em processo de alvará sanitário, em processo de regulamentação. Então, provavelmente, algumas delas têm todas as documentações e não se inscreveram ainda no conselho, mas tem aquelas que estão em fase de organização, que tem algo errado que ainda não está 100%. E é o que a Doris falou, é muito importante buscar saber se essa casa está regulamentada, porque você está colocando uma vida nas mãos de outra pessoa, né? E é importante também a ILPI, você saber disso e pensar, como a Doris falou, existe o familiar que tem a resistência de ir, mas também todas as famílias, e como foi colocado, né, anteriormente, as nossas gerações, principalmente de Joinville, são gerações de muito trabalho. Nós somos uma cidade que trabalha muito. E aí você parar a sua vida para cuidar de outra pessoa, às vezes é complicado, porque daí como que você vai se manter, né? E aí vem a ILPI. Mas para você levar esse idoso, você tem que ter esse cuidado, se é uma casa legal, se é um lugar que o idoso se adaptou, fazer um test drive, o idoso ir alguns dias, né? Porque às vezes ele é resistente porque nós somos resistentes ao desconhecido. Quando a gente não conhece, a gente também tem medo, né? Então, ter esse cuidado e também não largar o idoso lá e nunca mais ir ver, né? A família continua tendo a responsabilidade. Não é porque ele está institucionalizado que a família não tem a responsabilidade de cuidado e dever de cuidado, né? Até porque são iniciativas privadas, né? Quer dizer, eles prestam serviço para a comunidade, eles precisam ser remunerados por esse serviço, eles têm apoios do poder público, né? Apoio de várias iniciativas, sem dúvida, mas o idoso que está lá, ele está, na realidade, alugando um espaço, né? Então tem compromissos, isso tem que ser muito bem estruturado, e vocês classificam que nós estamos a um bom caminho de melhorar esse serviço. Nós temos exemplos assim de referência. Nós temos, por exemplo, a instituição Betesda em Piraberaba, que ela é muito antiga nesse tipo de serviço e é um caso de sucesso muito bacana.
mas existe a necessidade de ter várias dessas, e existem várias dessas em escalas menores, né? Tem muitas vezes que o cara aluga uma casa e ele transforma numa instituição de longa permanência. Então, por isso que às vezes assim, não está adequada, né? O que é uma cozinha vira depois com um quarto. Então, tem toda essa instalação que a gente tem que fazer. Muitas pessoas hoje fazem isso. E o próprio quadro pessoal de atendimento. Sim, tem que ter o quadro de atendimento, tem que ter enfermeiro, tem que ter nutricionista, tem que ter TO, terapeuta ocupacional, fazer atividade, tem que ter a cozinheira, tem pessoa que limpa, tem pessoa que lava roupa. Então, é uma instituição que tem que ter complexa. Não é tão simples abrir e eu vou botar idosos lá e vou cuidar. Não, o idoso precisa ter as receitas, precisa estar vinculado ao posto de saúde, que aquele posto de saúde sabe que aquele idoso está lá agora, que aquele idoso vai ser vacinado, então aquele posto de saúde vai lá naquela casa, naquela instituição para vacinar o seu idoso. Se precisa de uma prova de vida, o médico vai ter que ir lá naquela instituição para ver. Então precisa ter esse vínculo também com a saúde para saber onde aquele idoso está e continuar tendo acompanhamento. E eu preciso ter as receitas, então as pessoas precisam ser treinadas, né? Não precisa ser, eu não posso ir lá, que não sou uma cuidadora, não sou uma técnica de enfermagem, medicar essa pessoa. Então tem que ter todo esse conhecimento, esse cuidado com esse idoso, né? Por isso a importância da população mesmo denunciar essas casas irregulares, tanto para o conselho, para a vigilância, para a promotoria mesmo, porque hoje uma das dores do município são as casas irregulares, porque infelizmente eles estão invertendo o caminho, porque o ideal seria, entra com toda a documentação, organiza a casa, faz a casa perfeita e aí recebe os idosos. E, infelizmente, eles invertem, eles enchem as casas sem estrutura nenhuma, colocam um monte de idoso lá, não tem equipe mínima, não tem equipe de saúde, e vão vivendo e cobrando, como você mesmo falou, vão cobrando, porque é uma prestação de serviço, né? Dessas 80 casas, hoje nós temos 4 casas que são conveniadas com o município de Joinville, que são casas mantidas pela Secretaria de Assistência, que são outra questão que está toda regulamentada, porque está vinculada ao poder público. Mas as outras, elas fazem o quê? Colocam todos os idosos, começam a cobrar e cobram bem daquele idoso, e aí depois elas, quando alguém denuncia aquelas redes, né, que fecha, aí que a gente acaba vendo as denúncias por aí, né, as notícias, né, fecharam uma casa de repouso clandestina. Mas é por conta dessa inversão de papéis que está acontecendo. E isso é um olhar que o Conselho tem com muito cuidado. Com muito cuidado. Para vocês, isso é uma prioridade. Sim, nós temos comissão que faz isso, é uma comissão de denúncia e registro, porque se chegou uma casa, ela olha toda a documentação, vai lá ver se realmente a casa existe, como é que está a condição, se aquilo que está no papel aqui, que ele entregou lá, que eu tenho a casa, enfermeiro, tem técnico de enfermagem, né? Ele vai lá checar se realmente aquilo é verdade, só a partir daí que ele vai dar documentos em que essa casa hoje é inscrita no Conselho Municipal. E aí com isso, com essas informações, a gente tem o Conselho leva para o Ministério Público, para a Delegacia da Pessoa Idosa, porque o Conselho, ele é um órgão fiscalizador, ele não tem um poder de polícia para fechar uma casa de repouso, mas a vigilância, o promotor, né, eles conseguem. Então, o papel do Conselho é esse, ele orienta a forma que tem que ser, e já instiga os outros órgãos para fazer alguma coisa. Com frequência a gente faz visitas, o Ministério Público, Vigilância Sanitária e CONDI. Esses 3 órgãos visitam. A conversa está ótima, agradecemos muito a presença de vocês todos, mas nós estamos indo para o fim do programa. Eu gostaria de deixar o recado de que todo mundo que paga imposto de renda tem como contribuir a esse tipo de iniciativa. Então, fica aqui o registro de que o próprio Conselho dá orientação às pessoas que querem participar, quer sejam pessoas físicas ou quer sejam pessoas jurídicas, a contribuir uma parte do seu imposto devido a essas iniciativas, que existe o Conselho do Idoso, existem outros conselhos, se quiserem optar, da criança, a criança e adolescente. Mas agradecemos a presença de vocês todos, foi muito ilustrativo e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer. Ok, comandante?